Pai do Senhor, meus amados irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Aqui quem fala com você é o pastor Anderson Miranda, da Assembleia de Deus, Vida Renovada. Que Deus continue abençoando você, que Deus continue abençoando a sua família, que Deus continue abençoando a tua vida, que Deus te dê saúde. Estou aqui dentro do templo da igreja para transmitir uma palavra para a tua vida. Eu quero deixar um versículo para você em Mateus, no capítulo 10, capítulo 4, e o versículo 1, que diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador chegou-se a ele e disse: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Respondeu Jesus: Está escrito, nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Essa é a palavra. Nós vimos aqui a história de Jesus, quando ali ele foi ser batizado por João Batista no Rio Jordão, e nós vimos ali que quando Jesus foi batizado, uma pomba desceu do céu para o Rio Jordão, diante de Jesus, e disse: Esse é meu filho amado, em quem me compraz, em quem eu habito. Então dali em diante, nós sabemos a história de Jesus, que ele foi tentado pelo diabo, foi conduzido para o deserto para ser tentado pelo diabo, e nós vemos aqui que ele passou 40 dias e 40 noites, e ali ele não comia e nem bebia nada, e a Bíblia diz que o tentador veio a ele para tentar, para que ele viesse cair, para que ele viesse ceder às artimanhas do adversário. Então nós vimos aqui no versículo, em Mateus capítulo 4, e o versículo 2, que diz assim: Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E o tentador chegou-se a ele e disse: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Nós vemos aqui que quando Jesus passou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, o tentador veio a ele: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Jesus, cheio da sua autoridade, cheio do poder, ele é a palavra. Nós vemos aqui, querido, que Jesus teve a palavra para dar o adversário, que diz assim: E o tentador chegou-se a ele e disse: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Respondeu Jesus: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Veja que o diabo afrontou Jesus, mas Jesus ali não ficou calado. Jesus falou também, disse: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós devemos estar preparados para no dias difíceis, no dia que o diabo vier nos afrontar, no dia que o diabo vier nos perseguir, no dia que o diabo vier lançar sua seta. Nós temos que ler a palavra de Deus, tem que meditar de dia e de noite, para que a gente não venha cair na cilada do adversário. O diabo foi lá em Jesus, mandou que ele transformasse a pedra em pães. Então nós vimos ali que Jesus disse assim: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E nós vemos aqui no versículo 4, que ele diz assim: Respondeu Jesus: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o penáculo do templo. Ele disse: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito: Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e ele te tomarás e não nas mãos, para que não tropece em algumas pedras. Veja que o diabo tentou a Jesus, mandou que ele fosse para um penáculo muito alto e lançasse lá abaixo, e ele disse que está escrito que seus anjos dará ordem ao teu respeito. E Jesus disse assim: Não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia. Veja que esse Deus, ele é tremendo na nossa vida, ele é poderoso, ele é maravilhoso. Irmão, os dias estão difíceis, nós devemos se preparar, porque o diabo, ele está 24 horas, aleluia, querer
sujar nossas vestes e querer nos derrubar. Mas Jesus, ele teve a sua palavra. No versículo 6, ele diz assim, no versículo 6, ele disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e ele te tomarão nas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor, o teu Deus. Aleluia. Essa foi a palavra que Deus deu para Satanás: não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia. E você vê que o diabo, ele disse: está escrito, aleluia, que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Mas Jesus também disse: não tentarás o Senhor teu Deus. E nós vimos aqui, aleluia, no verso 8, que ele diz assim: e levou novamente o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu resplendor. Aleluia. Ele disse: tudo isto te darei, e se prostrado me adorares. Veja, ele levou novamente o diabo ao monte muito alto, e mostrou todos os reinos do mundo e o seu resplendor. Veja que o diabo levou Jesus e mostrou todo o seu resplendor. E nós vimos aqui que a artimanha do adversário é querer acabar com a gente, é querer destruir a nossa vida. Mas eu quero dizer para você, aleluia, o que vence o nosso adversário é a palavra. Nós vemos aqui no verso 9 que ele diz assim: e ele disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Veja que Jesus disse: vai, Satanás, aleluia, que está escrito: só a ele servirás e só a ele adorarás. Então, irmão, o que sustenta a gente é a palavra, é a oração, é o jejum. E Jesus aqui venceu as artimanhas do adversário. Aqui Jesus, ele venceu, aleluia, a sua ira, aleluia, que o diabo veio contra ele irado para querer acabar com o ministério de Jesus. E eu quero dizer a você que nesta noite, Jesus, aleluia, glória a Deus, está ao teu lado. O diabo, ele já bateu em retirada sobre a tua vida. Mas uma coisa eu quero te dizer: a palavra tem que estar em primeiro lugar sobre a tua vida. Olha aqui que é que demais. Então Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, pois está escrito, aleluia, ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele servirás. Eu acho que foi por causa disso que o diabo ficou furioso, porque ele não queria adorar Jesus, aleluia, porque ao Senhor a toda honra, a toda glória é para o Senhor. O diabo queria desvirtuar Jesus, o diabo queria desligar Jesus da ordenança de Deus, aleluia, da missão que ele veio para aqui para a terra. E nós vimos aqui que ele diz assim: então o diabo deixou e chegaram os anjos e serviram. E quando Jesus viu que João estava preso, voltou para a Galileia. Veja que o diabo deixou, e aos seus anjos serviram a Jesus, e Jesus começou a fazer a sua obra. Glória a Deus. E nós vimos aqui, querido, que a obra é grande, aleluia, a caminhada é longa, tem muitas vidas que estão aí fora precisando de você, aleluia, glória a Deus. Devemos, aleluia, ler a palavra, aleluia, porque a caminhada é longa. Jesus ali não parou o seu ministério, foi tentado pelo diabo, o diabo tentou Jesus, e Jesus venceu com a palavra, mas ele continuou o seu ministério, fez a sua obra. E eu quero dizer a você nesta noite: Jesus conta com você para a obra. Não desista, vai avante, aleluia, faz a obra com alegria. Jesus vai te dar vitória, Jesus vai repreender as setas do adversário contra a tua vida. Por isso que aqui a Bíblia diz que maior é que está conosco do que estão com ele. A presença de Deus está sobre você. Se Deus é contigo, quem será contra você? Jesus está no teu barco, ele está fazendo uma obra sobre a tua vida. Continua, levanta a tua cabeça, que Jesus vai te dar vitória. Que Deus abençoe você, que Deus continue abençoando a tua vida, em nome de Jesus.